Graça e paz. Quando eu criei esse canal, eu coloquei um escrito ali, aprendendo com Deus, porque o que eu posto aqui é coisa que eu vou aprendendo com Deus realmente. E ao dia a dia a gente vai aprendendo coisas com Deus, né? Vamos todos os dias aprendendo, né, meu filho? Meu filho tá aqui rindo. Coisa linda. Então, nós aprendemos. E sobre o pecado, eu aprendi com Deus. Eu também questionava, por que acontece tanto desastre no mundo? Deus não é um Deus bom, né? Já questionei isso lá atrás, né? Por que acontece tanta maldade? Comigo aconteceu algumas maldades. E Deus, né? Por que eu sirvo a Deus e acontece tal maldade? É por causa que no mundo a gente tem aflição. O mundo ainda é comandado por coisas malignas, né? Lá no Jardim do Éden, quando Lúcifer induziu a Eva a pecar e Adão a pecar, e eles foram expulsos do jardim, o pecado veio na humanidade, e depois Caim matou Abel por causa dos ciúmes, da inveja. O pecado começou a aumentar na terra. E assim é por diante. Só que o pecado é de Deus. Deus, assim, pode conviver com o pecado? Não, nós não podemos dizer que nós amamos a Deus e conviver com Ele e gostar do pecado. Nós devemos rejeitar esse pecado na nossa vida. O pecado não é bom para mim, não é bom para ninguém, né? O pecado, se Eva não tivesse pecado, nós estaríamos bem. Se Adão não tivesse pecado, nós estaríamos bem. Se a serpente não tivesse pecado, induzido ao pecado, nós estaríamos bem. Mas a serpente foi expulsa, veio para a terra fazer as suas maldades. E assim fica instigando nós, né, a pecarmos. Nós devemos rejeitar ela, porque nós não amamos os atos e as práticas que ela tem para a nossa vida, mas nós amamos os atos de Deus. Porque os atos de Deus produzem vida, geram vida em toda pessoa, em toda a nação, em toda a população. Porque a nação sofre, porque nós somos corruptos, porque nós roubamos, porque nós pecamos contra Deus, nós derramamos sangue inocente, nós fazemos atos pecaminosos. A Bíblia não deixa a gente fazer nada que é bom. Mentira, né? Isso é mentira. Nós podemos ser muito felizes não praticando as coisas malignas. Quando Deus fala para o jovem que não é para ele cometer, né, o ato, a intimidade, né, entre homem e mulher, não é para cometer antes do casamento, quando ele fala isso, é porque ele não queria que surgisse filhos antes do tempo, filhos que muitas vezes seriam indesejados e que ia acontecer o pecado de morte, né? Porque nós, assim, quando somos jovens, às vezes não se damos conta e acabamos querendo, né, abortar um filho, e abortar é matar um ser que está lá, porque a partir de quando surge um bebezinho em nós, é uma vida que está lá gerada. Deus disse assim que ainda antes, sem forma eu te conheci. Então antes de ter forma, Deus já conhece, já é uma alma, já é uma vida. E nós acabamos fazendo mal. Então o pecado não gera nada de bom. Então é melhor obedecer a Deus, porque Deus, ele produz vida em abundância para a nossa vida. Que a gente possa rejeitar cada dia o pecado. Nós pecamos? Claro, a gente peca, a gente fala mal do outro, a gente olha mal pelo outro, a gente olha torto, a gente julga. Isso tudo é pecado. Mas a gente deve todo dia se corrigir. Todo dia se corrigir e lutar contra pecados que produzem mal ao nosso próximo, né? Que produzem morte ao nosso próximo. E não é fácil, mas nós devemos lutar, não aceitar isso. E quando nós aceitamos e falamos que não tem nada a ver, a gente está falando que a palavra de Deus não está certa. Que a palavra de Deus não está correta. E a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É dizer que a palavra dele não é correta. É dizer que tudo que ele fez, que a obra dele não está certa. É dizer que a criação dele, a palavra dele, não tem nada a ver. Mas não, ele é santo. Ele é santo e quer que a gente o obedeça. Como um pai que quer que um filho obedeça, Deus também quer que nós sejamos obedientes, que a gente tenha uma vida próspera. A gente fala, filho, não atravessa a rua que pode vir um carro. E a gente está falando porque ama. E assim, Deus, filho, não faça isso, porque isso vai trazer uma consequência maldosa para a sua vida. Deus nos ama. E Ele quer o nosso bem. Deus abençoe a todos nós.